Olá! Nesse vídeo vamos tratar sobre o texto Jurisdição, Ação e Processo Civil, Subsídios para a Teoria Geral do Processo Civil, do professor Rogério Lauria Tussi. Esse texto traz importantes aspectos sobre o chamado trinômio processual: processo, ação e jurisdição. Vamos tratar de cada um desses elementos com o desenvolvimento do curso, mas hoje gostaríamos de salientar alguns aspectos sobre o terceiro momento de desenvolvimento desse artigo, que fala especificamente de processo. Nada melhor do que estudar processo no comecinho do curso de teoria geral. Afinal, é esse o elemento que vai ser o objeto de todo o curso de direito processual. Bem, o artigo do professor Rogério, ele trata sobre noções fundamentais, sobre algumas características, a finalidade, o objeto do processo, dentre outros aspectos. Vamos aqui destacar alguns elementos que não podem passar em branco quando da leitura desse brilhante artigo. Primeiramente, o professor Rogério Lauria Tussi traz noções fundamentais do processo. Estudaremos ação e jurisdição mais à frente. Então vamos enfatizar esse aspecto que é o processo, esse instituto que é de fato o processo. Bem, noções fundamentais do processo, é importante ter em mente que ele é um instrumento mediante o qual toda a atividade compreendida na ação judiciária se desenvolve. Senhores, enquanto jurisdição traduz-se no poder-dever de realizar o direito, enquanto ação é o exercício propriamente dito do direito à jurisdição, o processo é o instrumento dessa jurisdição. Essa é a noção fundamental que precisa estar na mente do jurista, do profissional e do estudante. Agora, importante elemento, importante aspecto a ser observado ainda é a natureza jurídica do processo. Isso ganhou um desenvolvimento diferente, uma noção diferente a partir do século XIX. Os senhores lembram quando tratamos da mudança de paradigma do entendimento privatista para o entendimento publicista? Inicialmente, o processo tinha uma ideia também contratualista, e a noção privada do Instituto mudou a partir do século XIX, sobretudo com a obra que os senhores vão conhecer, que é importante ter em mente, de Oskar von Bülow, é um alemão, Oskar von Bülow, que tratou aí sobre os pressupostos de uma forma totalmente inovadora. A partir deste momento, nós podemos identificar o processo com um toque de relação jurídica. E como toda relação, compõe-se de poderes e deveres. Assim também é o processo. Agora, uma vez que essa é uma relação jurídica que a partir do século XIX ganha um viés autônomo em relação ao direito material, é importante saber que a natureza jurídica do processo passa a ser vista como instrumental. O processo possui a natureza jurídica de ser um instrumento da jurisdição.
Outro aspecto interessante a ser observado são os principais caracteres do processo atualmente. Vamos analisar, vamos considerar o entendimento contemporâneo desse instituto. E o texto do professor Rogério Laura Tucci, ele traz justamente algumas das principais características elencadas pela melhor doutrina. São elas: o caráter público do processo, um entendimento que agora os senhores têm uma compreensão da evolução do entendimento privado para o público, a autonomia do processo em relação ao direito material. A relação processual não é um fim em si mesma, entretanto, ela serve ao direito processual. A relação processual é instrumental e autônoma em relação ao direito processual. Outra característica do processo, ressaltada brilhantemente pelo professor Rogério, é ele ser um processo unitário. Em que sentido, professora? O processo unitário é aquele concatenado em seus atos. Ele constitui uma unidade, não é composto de atos isolados. Há uma lógica a ser seguida para uma finalidade estabelecida. O processo também é progressivo. Cada ato unitariamente faz parte de um todo. Entretanto, há um começo, um meio e um fim. Há um desenvolvimento complexo de atos que ocorrem de forma progressiva. Bem, por fim, o professor Rogério ressalta que o processo é trilateral. Aí cabe destacar que existem correntes que consideram as relações jurídicas entre os três agentes principais do processo: juiz, aquele que exerce a jurisdição, e as partes, autor e réu, em um processo de jurisdição comum. Bem, quando a doutrina considera que há relacionamento entre esses três agentes, essa é a doutrina que considera uma relação triangular. Há, portanto, também uma doutrina diferente que considera que esse processo trilateral necessariamente precisa da intermediação jurisdicional. Então, o autor comunica-se com o juiz comunica-se com o réu comunica-se com o juiz comunica-se com o autor. Não haveria uma ênfase no relacionamento direto entre autor e réu. Os senhores já podem perceber que essa é uma doutrina que cada vez perde mais força no processo contemporâneo em virtude do estímulo à cooperação entre as partes. Essa doutrina que considerava ou considera ainda minoritariamente que há necessidade que todos os atos passem pela jurisdição é a chamada doutrina angular. Assim, senhores, os caracteres principais do processo elencados pelo professor são o caráter público, autônomo, unitário, progressivo e trilateral. Outro aspecto importante a considerar é que toda essa sequência de atos não é, como já falamos outrora, um fim em si mesmo, mas há um objetivo, e o objetivo do processo, a finalidade do processo é a composição da lide. Não interessa ao processo, não interessa à sociedade que essas partes permaneçam em litígio, que essas partes permaneçam sem compreensão, com uma pretensão resistida, com um fato ainda a ser resolvido. O processo é o instrumento que vai por fim a esse litígio. E o último aspecto do texto que gostaríamos de ressaltar é justamente o objeto desse processo, o objeto desse instrumento. Qual é o objeto do processo? Podemos colocar aqui
conforme a brilhante exposição do professor Rogério Laurea, justamente dois aspectos desse objeto, um aspecto material e um aspecto formal. Aspecto material no sentido substantivo, no sentido do conteúdo desse processo. Qual é o conteúdo do processo? Podemos alegar aqui que a afirmação do direito, seja ele o direito objetivo, posto ou o direito construído em uma margem de costumes e de hábitos, mas essa afirmação de direito é o objeto da pretensão. Agora, o fato da vida que gerou esse direito é o fundamento da pretensão. Assim, a afirmação do direito e fato da vida são a constituição do objeto material. Queremos finalizar o vídeo concluindo com a última informação, que é o objeto formal. O objeto formal, senhores, será trabalhado a miúde mais à frente e constitui-se nas condições da ação e pressupostos processuais. São uma série de elementos que precisam estar presentes na estrutura processual para que a finalidade seja atingida. Assim, mais à frente, haverá o estudo a miúde dessas questões, desses institutos. Mas é importante que os senhores saibam que essas são as noções principais trazidas aí no texto do artigo do excelente desenvolvimento do professor Rogério Laurea Tucci.